Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Porque de Deus somos cooperadores. Vamos repetir? Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Mais um domingo, né? E depois de uma conferência com o nosso amado irmão André, aqui na região 6. Graças ao Senhor. Nosso irmão, na semana passada, esteve no sábado conosco em Contagem e no domingo esteve aqui pela manhã. Graças ao Senhor. O Senhor é aquele que fala, né? E Ele fala por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus enviados. Senhor Jesus, nosso objetivo hoje aqui pela manhã é apenas entrar um pouquinho nesse pano de fundo que o André trouxe para nós, que é 1 Coríntios, onde ele mostrou para nós, né, tudo que Deus tem como expectativa em cada um de nós, né? Em todas as coisas que nós vemos, em todas as atividades, nós vemos que Deus tem uma expectativa, né? Nós vimos a atividade de ontem com os nossos amados terceira idade, né? Graças ao Senhor. Infelizmente eu não pude estar aqui, mas muitos estiveram e desfrutaram, né, desse serviço maravilhoso da igreja, né? Isso tudo, irmão, é promovido pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito que atua em cada um daqueles que o Senhor colocou o seu selo. Graças ao Senhor. Também nós vimos aqui as crianças, né, trazendo aqui o Alimento Diário Kids, né? A gente percebe que tudo isso é com apenas um objetivo. É satisfazer a vontade de Deus. É cumprir a plena vontade de Deus. Responder à expectativa do Senhor. Por que expectativa? Porque o Senhor é aquele que planta. Não é isso? Lá em Mateus capítulo 13, fala que o semeador saiu a semear. Esse é o começo da minha e da sua história. Foi quando o semeador saiu a semear. Não é assim? E aí ele foi procurando as terras e achou a diversidade de terras. Terras que estavam muito entulhadas, muita pedra, terras que estavam com muito espinho, muitas situações e circunstâncias, não é isso? Senhor Jesus, mas o Senhor não desistiu de mim e de você. Oh Senhor Jesus, as nossas experiências, irmãos, é com o nosso chamamento. Quantas vezes o Senhor já tinha falado conosco? Por quantas maneiras o Senhor tinha utilizado as pessoas, os seus enviados para alcançar-nos? Através de um hino, através de uma oração, através de contato com pessoas, através de um rádio, através de um folheto. Oh Senhor Jesus, através do jornal Árvore da Vida. Graças ao Senhor. O Senhor envia os seus. Porque o Senhor, Ele tem em nós o fruto do seu penoso trabalho. Oh Senhor Jesus, nós somos o fruto do seu penoso trabalho. E fruto procede da lavoura. Por isso que nós vemos que 1 Coríntios fala que lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Primeiramente nós somos a lavoura de Deus. Graças ao Senhor. Por apenas uma semente santa, o Senhor se semeou para dentro de mim e de você. E graças ao Senhor, Ele achou uma terra onde Ele pôde trabalhar. Um momento onde nós podemos dedicar ao Senhor, um momento de conhecimento da palavra. A palavra do Senhor foi sendo infundida para dentro de mim e de você, e ela foi fazendo o que? Adubando a terra, regando a terra, produzindo, preparando um lugar para receber a santa semente. E a santa semente entrou e começou a produzir. Primeira coisa que produziu em nós, né? Pode ser aquele raminho tão tenro, foi a fé. Aleluia! A fé foi produzida em nós. Porque todos nós que ouvimos com o coração voluntário, a fé começou a germinar e a criar em nós algo maravilhoso. Aleluia! Palavra de fé, irmão. Mas na realidade a fé, o que ela estava fazendo comigo e com você? Preparando o terreno para que Deus pudesse habitar. Somente por meio da fé
produzida em nós, germinada em nós. A fé não se passa para um e para outro. A fé, ela é plantada em mim e você por meio da palavra. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E nós ouvimos, por isso é que pregamos, por isso é que falamos, por isso é que recebemos. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando nós vemos o irmão André falando para nós, que ele ia trazer para nós um pouco do pano de fundo de 1 Coríntios, aí nós percebemos que 1 Coríntios é onde o Senhor começa falando, ele fala de uma maneira tão gostosa, que o livro de Coríntios, ele fala assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. E aí o versículo 2, ele começa falando, né, aquilo que Deus vai colocando no seu coração. Ele fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto, mas só ela, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aí é que está a inclusão. Com todos, aleluia, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então o Senhor, através de Paulo, ele pega a igreja em Corinto para poder mostrar para nós esse processo de inclusão. A igreja é de Deus. Toda a igreja, a universalidade da igreja pertence a Deus. E a igreja é algo que está no coração de Deus. Deus, quando olha para a igreja, ele vê uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Graças ao Senhor, porque a igreja é de Deus. Oh Senhor Jesus. Mateus, vamos abrir Mateus, capítulo 15, versículo 13. Mateus, capítulo 15, versículo 13. Só para nós percebermos com grandiosidade nós estamos incluídos nessa igreja maravilhosa, nessa lavoura maravilhosa. 15, versículo 13, vamos ler juntos? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você foi arrancado, irmãos? Não, você permanece. Oh Senhor Jesus, aquilo que o Senhor plantou em você permanece. Você permanece na vida da igreja, firme. Então significa que o Pai Celestial te plantou. Oh Senhor Jesus, quem te plantou foi o Pai Celestial. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Vamos abrir João capítulo 15, versículo 1. João 15, 1. Só para nós estarmos convictos, irmãos, que não dependeu de nós, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. João 15, versículo 1. O Senhor se apresenta para nós como uma videira verdadeira. Ele falou: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então o Pai Celeste é o agricultor. É Ele quem cuida de toda a plantação, de toda a lavoura. É Ele que está cuidando de mim e de você. Oh Senhor Jesus, graças ao Senhor. No livro de Romanos, quando o irmão André começou a falar, ele falou para nós do livro de Romanos. E aí ele falou dos capítulos de Romanos. E ele mostra que Romanos fala da obra redentora do Senhor, fala da justificação, fala da santificação, fala de todo o trabalhar do Senhor. Mas no capítulo 7, ele mostra a realidade da humanidade. Né? Desventurado homem que sou, não é isso? Quem me livrará do corpo dessa morte? Oh Senhor Jesus, se aquilo que desejo fazer não faço, mas aquilo que não quero, isso faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mostra que essa é a nossa condição, irmãos. Quando eu olho para a minha condição, eu vejo problemas, eu vejo defeitos. Muitas vezes, nós queremos viver uma vida santa, uma vida na presença do Senhor, uma vida de aperfeiçoamento,
para chegarmos à estatura de varão perfeito, e nós queremos estar olhando para nós mesmos. Ou muitas vezes olhando para o próximo, olhando para o outro, para o vizinho, né? Para aquele que faz parte, aquele outro componente do meu GFCM, da minha família, a minha vizinhança. E aí eu fico talvez medindo ali, né? Esse pode, esse não pode, cortando cabeças. Senhor Jesus. Mas o Senhor, através de 1 Coríntios, Ele quer mudar o nosso foco. Ele quer que os véus sejam tirados da nossa face. Porque em Coríntios é que ele fala que quando o coração se volta ao Senhor, os véus são tirados. Muitas vezes nós pensamos que isso é algo imediatista. É algo que acontece apenas no momento que eu me volto ao Senhor. Mas é a todo momento eu preciso me voltar ao Senhor. Então a todo momento precisa ser tirado os véus da minha face. Oh Senhor Jesus! A palavra diz que o príncipe desse mundo, ele está cegando o entendimento dos homens, para que os homens não vejam a luz. E aí então não se arrependam e não se voltem ao Senhor, e não estejam ali na dispensação da graça do Senhor para ser trabalhado, para ser salvo, para ser aperfeiçoado e chegar a uma estatura de varão perfeito. Oh Senhor Jesus! O inimigo desde o princípio, desde Gênesis capítulo 3, ele fez o homem olhar para si mesmo. Ele fez o homem olhar para as suas desqualificações, sua incapacidade. Não que nós sejamos capazes de coisa alguma, ou de pensar coisa alguma. Nós sabemos que a nossa suficiência vem de Deus. Mas o inimigo quis mostrar para nós algo que nos impossibilitará de estar na presença do Senhor. Ele quer nos mostrar que nós estamos nus. Nus. Não é isso? E o Senhor só fez uma pergunta para o homem: quem te fez saber que estava nu? Senhor Jesus. Então o inimigo ali abriu uma porta nos nossos olhos que não é adequado nós estarmos vivendo por meio dessa porta. Essa porta dos nossos olhos são os olhos naturais, são os olhos da carne. Nós vamos ver problemas, vamos ver defeitos. Se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver problemas, vamos ver defeitos. Se olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado, vamos ver problemas, vamos ver defeito. Aí o Senhor mostra para nós a igreja em Corinto, que é a igreja de Deus, é a igreja do Deus vivo. Ele mostra para nós, para que possa cair a nossa ficha, e nós percebermos que a igreja pode ter situações, tem situações, nós temos situações, mas o Senhor é que é o agricultor, é o Senhor que trabalha a terra, é o Senhor que cuida da planta, e essa planta, o objetivo do Senhor, a expectativa do Senhor, é que ela possa produzir, porque a semente é santa, e a terra, o Senhor falou que achou uma boa terra. Você é uma boa terra, onde o Senhor se semeou. E a expectativa do agricultor é que essa semente produza 30, a 60 e a 100 por um. Graças ao Senhor. Oh Senhor Jesus. Na palavra dessa semana nós vimos que o objetivo do Senhor é nos levar a sermos guiados pelo Espírito, a nos voltar ao Espírito, a nos voltar ao Senhor, para que Ele possa nos guiar. Mas guiar o Senhor não pode ser simplesmente algo literal, não pode ser simplesmente uma normativa, como a lei do Espírito da vida que nos livra da lei do pecado e da morte. Ela não pode ser simplesmente uma lei redigida, uma norma, onde eu posso pregar em qualquer lugar, e aí eu falo, não, agora eu vou ser guiado por essa lei. Essa lei do Espírito da vida é uma pessoa que está dentro de nós. É a pessoa do Espírito que está dentro de nós. Toda vez que você volta ao Espírito, age em nós a lei do Espírito da vida, que te livra do pecado e da morte. Mas você precisa voltar para Ele. Você precisa voltar para o seu Espírito. Você precisa se achegar confiadamente, para que sejam iluminados os olhos do seu coração, para que seja tirado, desvendado todos os mistérios, para que seja tirado da nossa face os véus. Porque o príncipe desse mundo, ele tenta dia após dia cegar-nos. Irmãos, ele não dorme. Ele não dorme. Diz que 24 horas ele anda em derredor buscando a quem possa tragar.
E o objetivo dele é sempre julgando véus, véus e véus e véus, para que nós não venhamos a ver a luz e andar na luz, como o Senhor está na luz. Ó Senhor Jesus, se andarmos na luz como Ele está na luz, não é isso? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Temos paz com Deus, estamos reconciliados com o Senhor. Somos filhos de Deus. E somos filhos, né? Tecnons, um filho principiante, começamos, né? Estamos num período de lavoura, mas o Senhor, a perspectiva dele é edifício. Edifício. O Senhor, quando olha para nós, irmãos, Ele vê pessoas redimidas, regeneradas, pessoas que estão em processo de transformação. Oh, Senhor Jesus, vamos tirar os olhos das coisas naturais, vamos voltar os nossos olhos para Cristo, vamos voltar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Vamos crer na onipotência de Deus. Deus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele é quem está cuidando da igreja. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A graça de Deus, ela sempre nos acompanha. Ela sempre está nos acompanhando. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Ele também falou ali da edificação. Ele falou, vede cada um como edifica. Se com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas também tem madeira, feno e palha. Oh, Senhor Jesus! E ele nos alertou ali que todos esses elementos estão aí para serem edificados. Para nós utilizarmos natureza de Deus, não é isso? Trabalhar da redenção em nós, não é isso? E o trabalhar do Espírito hoje, por meio do Espírito. Senhor Jesus, mas ele também mostrou madeira, feno e palha, mostrou a humanidade, né? E depois ele mostrou a humanidade caída, né? Onde ele mostra que ali o feno e a palha, né, são perspectiva de humanidade caída, não é isso? E a palha ainda inserida ainda ali pecados. Oh Senhor Jesus, mas o Senhor quer nos livrar disso tudo, irmãos. Se nós olharmos para o Senhor, né? Quando o irmão falou aqui da questão do objetivo, que alguém passou um recadinho aqui de restaurar os GFCM, né? Eu estava lembrando, domingo que vem, né? Último domingo do mês, há quanto tempo nós não fazemos uma ceia de amor nos domingos, nas casas, irmãos, nos GFCM? Precisamos restaurar isso. Não adianta você querer restaurar, né, a parte, vamos falar assim, litúrgica, né, do GFCM, o funcionamento do GFCM, se você não restaurar o amor de comermos juntos. Comemos juntos, irmãos. Precisamos sentar, comer junto, bater um papo junto. É isso que vai restaurar o GFCM, né? A normalidade do viver da igreja, ela passa pela comunhão, pela intensificação da comunhão. De estarmos realmente nos considerando, né, irmãos em Cristo, com a busca de um mesmo objetivo. E às vezes uma coisa tão simples, né? Chamar para um café. Chama para um café na sua casa. Chama para um almoço, chama para uma ceia de amor, onde todos vão participar, né? E ali, irmãos, o Senhor vai estar restaurando. Porque é o Senhor que restaura todas as coisas. Não é o que eu faço ou o que eu quero. Não é a minha maneira, mas é a maneira do Senhor. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ele fala que toda a nossa obra será provada por fogo. Então ele mostra, cada um veja com que edifica, porque tudo será provado pelo fogo, né? E o fogo é que vai estar provando todas as coisas. Senhor Jesus. E ele falou para nós também ali, né, onde ele mostra para nós Gênesis capítulo 2, versículo 10, onde ele mostra que saía do Éden um rio. Saía do Éden um rio para regar toda a terra. E esse rio alcançou a mim e a você. Não importa qual a sua situação que você estava, aonde você estava, mas o rio alcançou você e alcançou a mim também. Graças ao Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo alcance do Senhor por meio desse rio. Mas ele mostra para nós em João, não é isso?
quando ele fala com a samaritana, em João capítulo 4, ele mostra que quem beber dessa água que o Senhor der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Também João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, ele mostra que quem tem sede, vem a mim e beba, não é isso? E quem crê nas Escrituras, né? Quem crê na palavra, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, irmãos, o Senhor não quer produzir apenas um fruto, apenas você. Ele quer produzir frutos em cachos. Em cachos. Graças ao Senhor. E o Senhor precisa de você, irmãos. O Senhor precisa de você. Em João 15 ele fala que ele é a videira verdadeira, mas ele falou, vós sois os ramos. E através dos ramos é que o Senhor quer explodir de frutos. Frutos em abundância. Graças ao Senhor. E o Senhor então nos dá a questão do comissionamento de pregar o Evangelho. De semear essa palavra a tempo e a fora de tempo. Por um lado, o Senhor semeou a vida para dentro de nós. Mas hoje também Ele nos torna cooperadores de Deus. Somos semeadores, irmãos, a tempo e a fora de tempo. Nosso objetivo é semearmos em todo lugar, em toda oportunidade, a todo instante. Nós podemos, Senhor, podemos estar semeando. Semeando com falar, semeando com hinos, distribuindo folhetos, distribuindo o jornal Árvore da Vida, levando o livro, através dessas ferramentas maravilhosas que o Senhor tem nos dado, não é? Essas ferramentas são maravilhosas, comportagem dinâmica. O que é isso, irmãos? Graças ao Senhor, algo tão simples e objetivo, onde você vai orar para a pessoa, e a partir dali você vai orar por ela, você vai tocar na necessidade dela, e depois vai apresentar para ela um livro. Oh, Senhor Jesus! E aí, ou ela vai comprar, ou você vai ter graça para poder ofertar para ela, não importa. Mas essa é a comportagem dinâmica. Vocês percebem que o Senhor tem pressa, irmãos? Se a comportagem é dinâmica, significa que o Senhor está acelerando nos comportores. Mas Ele não está só acelerando para os comportores. Ele está agregando todos nós. Esse é o processo da inclusão. Onde você não se achava capaz, agora o Senhor está te incluindo também. E Ele, toda vez que o Senhor faz uma inclusão, é para que nós venhamos a desenvolver com excelência o serviço que o Senhor nos tem dado. Graças ao Senhor, cheios de entusiasmo, pregando o Evangelho, para que esse rio não se estanque em mim ou em você. Esse rio, irmãos, é manancial profundo. Manancial profundo, essa é a história do Senhor. Deus habitava em luz inacessível. Não é isso? Habitava em luz inacessível. Mas esse manancial profundo, ele se tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Graças ao Senhor. Esse Senhor maravilhoso, esse Deus inacessível, se tornou homem e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Você viu a glória do Senhor? Você tem certeza que você viu a glória do Senhor? Na sua vida você tem visto a glória do Senhor? Eu tenho visto a glória do Senhor! Eu tenho visto a glória do Senhor! Você tem visto? Então repita comigo. Eu tenho visto a glória do Senhor. Em todas as suas obras, irmãos. Ainda que seja pequena, ainda que seja enorme, mas eu tenho visto a glória do Senhor. Nós precisamos ver a glória do Senhor. Nós precisamos, irmãos. A glória do Senhor entrou para dentro de você. Esse é o maior milagre do universo. Deus entrou para dentro do homem. Deus entrou para dentro da sua criação. Somente o homem foi capaz de receber esse Deus maravilhoso para dentro dele. Esse é o maior milagre. Esse é o selo. Esse é o selo que Deus vem buscar a sua herança. Oh, Senhor Jesus. Esse é o selo de propriedade. Deus nos selou com o selo da sua propriedade. Somos de Deus. Recentemente nós vimos aí no Alimento Diário, quando falou que nós temos o DNA de Deus. E aí nós vimos lá que pela genética, né? Nós vimos lá que até a nossa formação genética, ela passa pelo nome de Deus, pelos números de Deus. Oh, Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso mostra que nós não estamos aqui por acaso. Nós não fomos selecionados, chamados por acaso. Mas eu quero falar para vocês,
em Timóteo, a palavra do Senhor é bem mais ampla. Que ela fala que Deus deseja que todo homem seja salvo. Se for 7 bilhões de homens, Deus deseja 7 bilhões de homens salvos. Se for 7.500, Deus deseja 7.500 salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, irmão. E Ele te incluiu e me incluiu nisso também. Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E nós, na mãos de Deus, ninguém toma. Estamos com o Senhor. Estamos guardados em Deus. Não é isso? Quando o Senhor Jesus foi, Ele falou assim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Onde nós estamos? Em Deus. Ele foi para Deus. Nós estamos em Deus. Agora precisamos viver essa realidade, que estamos em Deus. Na vida da igreja, nós estamos guardados em Deus. Estamos no Senhor. O Senhor é que nos guarda por meio do seu Espírito. Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Somos despenseiros. O Senhor nos chamou para sermos ministros de Cristo. Despenseiros. A despensa está cheia. A despensa está lotada, irmãos. Esses rios estão dentro de nós pulsando. Pulsando. Ele precisa fluir. Abra bem a tua boca e o Senhor encherá, né? E fluirão de nós rios de água viva para alcançar toda a terra. Todas as pessoas que se correlacionarem conosco serão alcançadas por meio da palavra, por meio desse rio que jorra do nosso interior. Na semana passada, nós não tivemos a oportunidade de compartilhar sobre o que ganhamos na conferência, né? Então hoje nós vamos abrir o microfone para que os irmãos venham compartilhar, tá? Diante desse pano de fundo. Pode mesclar com a palavra dessa semana, tá? Traga o seu sentimento, sabendo que o Senhor, Ele quer uma expectativa, Ele tem uma expectativa, nos tornar filhos maduros. Filhos que produzam fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus é o Senhor.